Estamos vivendo um momento único e com ele a oportunidade para refletir. O que nos move, quem queremos por perto, onde vamos escolher estar ali na frente. Mesmo dentro de casa, mais do que aguardar o futuro, temos nas mãos a liberdade para transformá-lo e, o mais importante, a partir de agora. A Unip EAD, mais do que nunca, está ao seu lado nesse novo tempo. Tempo de reinvenção e de reconexão com os nossos verdadeiros sonhos. Lembrando que só o conhecimento é capaz de abrir infinitas portas para a estabilidade, a segurança e principalmente o seu sucesso profissional. Unip EAD, cada vez mais próxima de você. Boa noite, pessoal. A cabeça. Boa noite, sejam todos muito bem-vindos a esse momento de conhecimento e interatividade. Meu nome é Bruno, sou tutor do curso de administração aqui da Unip, Polo Cachoeiro, e estamos muito felizes de tê-los conosco. E hoje nós temos uma presença aqui muito especial, uma pessoa muito humilde que prontamente nos atendeu e se dispôs a doar um pouquinho do seu tempo para estar nos atendendo. Serginho Meneghelli, boa noite. Opa, boa noite, que prazer estar com vocês aí, né? E essa faculdade aí, universidade, é adventista, não é isso? Não. Tem muitos alunos adventistas que estudam aqui. Não, porque eu estou tomando até cevada hoje, em homenagem, porque eu sei que o adventista gosta de cevada. Aí eu falei, hoje eu vou tomar uma cevada fazendo a live. Gostamos muito, mas tem muitos alunos adventistas que realmente estudam aqui. Mas, enfim, é um prazer estar aqui, tá, Serginho? Muito obrigado por essa disponibilidade. Prontamente você nos atendeu e está aqui conosco para compartilhar um pouquinho, né, da sua vida, né, do que ocorreu com você e o seu trabalho aí em Colatina. Então, sinta-se à vontade, tá bom? Não, mas eu estou super à vontade. Na verdade, eu atendi com o maior prazer, porque eu sou daquela teoria que viver é muito importante, mas o grande barato da vida é conviver. Mesmo sendo online, eu estou convivendo com vocês aí. Então, isso para mim é muito importante. E principalmente que também é Cachoeiro do Itapemirim, porque eu sei lá, eu tenho uma ligação desde criança, eu sempre ouvi falar muito, eu penso em Cachoeiro. Quando eu passo nessas estradas lindas, aí realmente é um motivo de alegria, né? Hoje nós estamos me sentindo em casa, porque Cachoeiro, né, no primário eu aprendi, era a Princesinha do Sul, e Colatina, a Princesinha do Norte. Hoje já fala mais que Colatina é da região noroeste. Mas isso aí, a gente está interligado, isso que é importante. Sim. Então, você pode ficar à vontade, você pode discorrer a respeito do seu trabalho que foi feito aí na cidade de Colatina e como que os jovens, os profissionais do dia poderão espelhar em você. Olha, eu não sei se eu sou modelo, realmente. Eu até fico admirado, sabe, que eu só fiz o normal e, de repente, as pessoas, sabe, isso, aquilo, você é exemplo e tal. Isso não sou eu quem digo, são vocês. Então, agora, o que eu estou me sentindo muito, assim, à vontade com vocês, que eu aceitei, porque eu sinto necessidade de jovens na política, sabe? E dá aquela impressão, assim, sabe, como dizia aquele teatrólogo alemão, Werther, né? O ignorante político estufa o peito e diz que não gosta de política. E talvez, assim, resumindo essa frase dele, nas minhas palavras, os grandes problemas sociais, as grandes injustiças, às vezes, vêm por essa decisão. É claro que o povo está decepcionado com a política partidária. Realmente, eu acho que a política partidária no Brasil é muito promíscua, né, como talvez seja em outros países. Mas, falando do nosso país aqui, política é a coisa mais linda que existe no mundo. Política, o grande político, exemplo para mim, foi Jesus Cristo, porque ele foi um revolucionário. Ele não tinha partido político, mas ele provocou reações na época. Se você for analisar bem, o que ele pregava
era uma justiça social, até quando ele deu um novo mandamento, amai-vos uns aos outros. Então, quer dizer, Cristo, ele foi o grande político que, infelizmente, ele passou a mensagem que política é a arte de servir. Como Aristóteles, até mesmo antes de Cristo, dizia, todo homem é um animal político. Então, eu acho que as pessoas têm que participar da política. Não precisa ser dizer que é esquerdista, que é direitista, que é isso, que é aquilo. Eu não entro nessa guerrinha, sabe? Mas a política realmente que traga benefício para a sociedade, que privilegia você poder fazer alguma coisa. E cada pessoa de bem, cada pessoa bem intencionada que entra na política é menos um pilantra, né? Então, eu, sinceramente, eu acho que hoje eu sinto falta da juventude, né, em si. Hoje, é claro que eu não estou generalizando, que são todos, mas são poucos jovens que realmente se dispõem a participar da política, e, às vezes, quando entra, infelizmente, eu acho que entra de uma forma errada, entra assim, apaixonado por um ídolo, por um candidato, ou por um político. Não, política é razão, política não é coração, porque se a gente for olhar a política pelo coração, a gente acaba sendo injusto. E nós estamos num momento que eu acho que a ideologia, a razão tem que prevalecer a ideologia. Então, eu, por exemplo, política, para mim, eu me sinto lembrando da minha vida, eu nasci político, eu me lembro que com 6 anos de idade, tinha eleição municipal, eu já torcia para um candidato. Tanto é que, assim, eu, na minha memória, desde quando de 6, 7 anos que eu estudava no primário, eu sei quem foi o prefeito, quem foi os candidatos, e como começou minha carreira política. Ninguém disse, eu não fui adolescente dizendo, um jovem, eu quero entrar na política, como, infelizmente, hoje, muitas pessoas dizem, meu pai é conhecido, meu pai é político, eu vou ser candidato a vereador, porque o prestígio da minha família é lá. Não, eu sou filho de um caminhoneiro, fui criado assim, eu não fui moleque de rua, mas a gente ficava à vontade, minha mãe é analfabeta, minha mãe tinha que lavar roupa, minha mãe tinha que, sabe, ajudar o sustento de casa. Meu pai era caminhoneiro, mas não era esses caminhoneiros dessas carretas. A gente acordava, às vezes, 3 horas da manhã para poder empurrar o carro do meu pai para pegar. E a gente, por exemplo, ficava à vontade. E como nasceu a política em mim? Tinha um comício na minha cidade, eu gostaria até que as pessoas prestassem atenção nesses 2 nomes. Era uma disputa de uma eleição entre o candidato Ciro Tedoldi e Paulo Stefanoni. E eu tinha o meu candidato naquela época. E eu fiquei sabendo que tinha um comício no bairro, né, do Paulo. Aí eu falei, eu vou para lá, eu vou assistir esse comício. Aí passava os carros falando. Na época, era um verdadeiro showmício, né? E para uma criança que andava de calção à noite, sabe, ia descalço nesse comício, aquilo eu, com 13 anos de idade, sabe, eu achava lindo aquilo, eu gostava de ouvir as pessoas falarem. Aí, antes, na época, hoje a lei proíbe, mas na época tinha aquela animação, eles sorteavam prêmios, e eu me lembro que o apresentador, quando eu, assim, anos depois, ele passava, eu lembrava dele, porque ele falou, quem responder essa pergunta agora vai ganhar essa escova de dente. Meu filho, eu sinceramente, eu não pensei 2 vezes, eu levantei o dedo, ele mandou subir, o palanque era uma carroceria de caminhão, eles abriam, aí eu fui lá, ele perguntou, acho que o nome de uma rua, nem me lembro direito, e eu acertei. Aí ele pegou, me deu, foi a primeira escova de dente da minha vida, porque meu pai ensinava a gente a escovar dente com o dedo. Eram 12 irmãos, a roupa que eu ia na igreja, que eu fui criado dentro da igreja católica, e todos os domingos, não é que eu tinha que ir à missa, eu tinha que fazer catecismo, e a roupa que a gente ia era uniforme, porque eu não tinha uma roupa melhor, a gente só andava, eu me lembro, e aquela escova de dente azulzinha, clarinha, Tec, sabe? Aí ele pegou, me deu a escova, eu fiquei todo feliz, aí ele colocou no microfone, o comício era do Paulo, ele falou assim, quem vai ser o melhor prefeito de Colatina?
Aí, na hora, eu peguei e falei o meu candidato, que eu torcia para o Ciro. Eu falei, Ciro Tebaldi, joguei o microfone e desci. Aquilo provocou, na época, um comentário danado, porque eram 2 candidatos só, era polarizado as eleições. Eu me lembro quando eu cheguei no colégio no outro dia, professor, que vergonha, você foi no comício de um candidato e falou o nome de outro. Mas diz que criança não mente, eu tinha de 12 para 13 anos. Aí, assim, realmente eu falei a verdade. E foi quando eu fui chamado a atenção pela professora, os colegas que era Ciro, bacana, Serginho, bacana, os outros falavam, me chamavam de palhaço, você foi lá, e já chegaram até a falar que eu tinha sido pago, olha só, na época eu não sabia nem o que era dinheiro, que a gente catava café nas calçadas, eu só tinha dinheiro no início de ano, que a gente pedia bom dia, bom ano, né? Tinha aquela tradição que o primeiro que chegasse na casa, pedisse bom ano, ganhava dinheiro. Era o único dinheirinho que eu juntava, o resto era trocado, quando os outros davam, era moeda. E aquilo foi uma coisa assim, sabe? Aí, quando eu chego em casa, eu vejo, visto de longe, um deputado, na época, era estadual, Moacir Dalla, depois foi até presidente do Congresso Nacional, o diretor da rádio, que era candidato também, se eu não me engano, a vereador. Eu falei, olha, tem gente importante lá em casa. Aí, quando eu chego perto dele, ele aqui e tal, eles estavam tentando convencer a minha mãe, Dona Rosalina, saudosa Dona Rosalina, que ela dizia assim, não, ele não pode ir, ele tem que estudar, o seu comício vai terminar, tá? Não, aí o diretor da rádio, Geraldo Pereira, disse, ele vai ser, essa palavra eu não esqueço, ele falou assim, ele vai ser a vedete do nosso comício. Aí eu falei, o que é isso? Nunca tinha ouvido falar o que era vedete. Aí foi que eu sei que eles convenceram a minha mãe, né? E aí eles pegavam de carro em casa, eu me sentia toda uma criança que eu morava do outro lado, aqui, para quem sabe, tem um Rio Doce que divide o principal bairro do centro da cidade. E eu andava a pé a ponte, eu via um centro sem camisa, eu era tipo assim, eu não morava na rua, mas mamãe não controlava, a gente chegava, deixava os cadernos, e ia se virar, ia trabalhar no boteco, ia catar café, e eu só sei que, sabe, eu me senti todo importante, que eu estava falando no palanque, e eu me lembro até hoje, as primeiras palavras que eu disse, eu acho que foi o Espírito Santo que me iluminou e disse bem assim, eu disse que eu não era candidato, nem tinha idade para ser eleitor, mas eu também achava que o Ciro ia ganhar, porque o Ciro era melhor, porque eu conhecia, era um homem, sabe, eu estudei a vida dele depois, o meu pai também era Ciro, falava, me dava umas dicas, mas eu lembro que uma vez eu falei, e se Deus quiser, um dia quem vai ser prefeito dessa cidade sou eu. Eu falei isso com 13 anos de idade. Mais tarde eu ouvi uma frase, né, cantada, dizem que é de Fernando Pessoa, mas está na música que é cantada por Raul Seixas, quando ele diz, sonho que se sonha só, é só um sonho, mas sonho que se sonha junto, se torna realidade. E eu fui mantendo aquele sonho, né, eu passei esse deputado, ele com 15 anos, ele me chamou para trabalhar, ele tinha um cartório, eu, por minha vontade, eu larguei de estudar de manhã, já fui estudar à noite, eu achava que eu ia ser sentado numa mesa lá e tal, chegou lá, ele me deu a vassoura, eu fui faxineiro, meu primeiro emprego, e foi aonde que eu fui interagindo na política. E eu sei que os outros jovens falavam, quero tirar carteira e tal. Eu, quando fiz 18 anos, naquela época não existia a lei do voto aos 16 anos ainda, a primeira coisa que eu fiz, né, fui no cartório tirar o título eleitoral. Aquilo, para mim, era, sabe, como se fosse um passaporte diplomático, qualquer coisa, eu falo, eu já posso votar. Então, é isso que eu estou dizendo, é que a política nasceu e eu fui sonhando, é a primeira vez, quer dizer, a coisa que mais me doeu, assim, eu falo, eu quero ser candidato a vereador, tal. Fizeram uma pergunta, e você tem dinheiro para ser candidato? Quer dizer, e só podia ser candidato, eu me lembro que eu não tinha realmente dinheiro, e quem me ajudou foi o Moacizinho, que é filho
era filho desse senador, e ele só me deu um pouquinho de propaganda, assim, mesmo assim, eu fui muito bem votado, porque eu já era conhecido, era o garoto que falava no comício, que a hora que eles falavam o rei da juventude, porque, na verdade, o rei de juventude era um cantor, era um artista famoso, aquelas coisas. E foi onde que eu fui sonhando com meus amigos, sonhando com a minha família, e esse sonho, anos depois, se tornou realidade. Eu consegui, né, ser prefeito da cidade de Paraty. Eu disse, por que eu contei essa história? Porque eu não decidi quando era grande, eu vou ser política, eu quero ser isso. Não, era uma coisa que vinha desde criança. E eu sabia que para ser político tinha que entender de lei, porque eu não concordo, sinceramente, principalmente no legislativo, uma pessoa não entender de lei e ir lá, porque nós só temos duas funções, vereador, verdadeiro vereador. Se você for olhar pela lei, a lei só faculta a Constituição, duas prerrogativas o vereador tem: legislar e fiscalizar. Hoje, infelizmente, a gente vê o vereador se comportando mais como na política paternalista, mais como diga assim, como fazendo o papel do presidente da associação de moradores e pedindo ao prefeito que faça isso, a tal. Tem vereador que mente, fala, eu que fiz essa escada, eu que fiz o... Não, o próprio poder já diz executivo, quem executa, quem faz é o prefeito. Às vezes os vereadores até atrapalham, que fica pressionando o prefeito a querer fazer da tal obra, e aquela obra talvez não é a política pública naquele momento mais importante, mas como dá dividendos, dá voto para ele, então tem isso. Então, é isso que eu quis dizer para vocês, que cada pessoa que entra, que tem realmente, que quer servir, entra na política, é menos um pilantra nela, é menos um canalha que a gente vê tantas coisas horríveis aí, principalmente, né, uns coronéis que existem nesse país, onde o pai é isso, o filho é aquilo, a mulher é aquilo. No Pará, por exemplo, no Pará, o filho é governador, o irmão é deputado, a mãe é deputada, o pai é senador, e vai tendo aquela tradição, como se o Estado, como se a cidade fosse de uma família, quando, na verdade, numa verdadeira democracia, a cidade é do cidadão, é de cada um de nós. Serginho, então eu recebi uma mensagenzinha aqui, que um telespectador, que é a Martinha Dias, um abraço para a Martinha, ela queria saber do senhor o seguinte, ela mandou uma mensagem assim: o senhor é um homem que, de certa forma, tinha se referindo... Repete que travou, eu não ouvi. Tá ótimo. A Martinha Dias, ela está interagindo conosco. Sim. E mandou uma pergunta. Ela mandou uma pergunta assim, ó. O senhor é um homem que, de certa forma, no momento ali do mandato que o senhor estava exercendo, tinha um poder, né? Tinha um poder. Se referindo ao senhor como político. E o que te motivava a não ser como a maioria dos que estão relacionados à política também, e se você acredita em um mundo melhor, da forma que você atuava ali. A Marta Dias, que te enviou essa pergunta. Se eu acredito que a política pode transformar no mundo melhor, é isso? Foi isso que eu entendi? Porque travou a pergunta, você poderia... Claro que nós podemos. Podemos, agora, igual, por exemplo, não precisa também ser político só comandar, né? A gente pode, por exemplo, eu continuo sendo um político na minha cidade. O que, por exemplo, sábado agora mesmo, eu vou, a convite de um vereador, nós vamos participar de um mutirão, o que eu já fazia. Então, eu acho que a política hoje, o poder público, quando as pessoas são bem intencionadas, o político passa a ter o privilégio, o poder de transformar a sociedade para um mundo mais justo, mais igualitário, um mundo realmente onde se põe, como eu disse no início, e Jesus não disse isso, mas se você for analisar, botar Jesus como político, ele quis dizer, política é a arte de servir, não de ser servido, que infelizmente
As pessoas hoje, a gente vê que muita gente entra na política para ser servido, para se dar bem. Eu conheço pessoas que entraram na política sem nada, praticamente. Hoje tem um patrimônio, se a gente for analisar, não quero dizer que de que cidade, de que estado, para não dar polêmica, mas isso existe centenas, que a gente vê que pessoas se enriqueceram na política. Por quê? Aí, na verdade, essa pessoa, ela foi um péssimo profissional, foi um péssimo político, porque se fosse advogado, seria desonesto, se fosse médico, talvez seria desonesto, se fosse um professor, seria desonesto. Então, não pode dizer, porque hoje o político ele se destaca. Por que às vezes, muita gente tem vergonha de ser político? Tem vergonha. Porque, por exemplo, se um advogado, na nossa cidade aqui tem 400, 500 ou 600 advogados, não sei. Agora, políticos de mandato, nós temos 15 vereadores e um prefeito e um vice, quer dizer, temos um deputado federal, 2 deputados federais, o deputado Folheto da Vitória e um deputado estadual, Enzo de Vasconcelos. Se você for fazer essa conta, são 20 pessoas numa cidade com em torno de 130 mil habitantes que que são políticos oficialmente. Quer dizer, então, se amanhã a gente errar, ou se outro errar, vira destaque. Se um advogado... Quantos advogados, em vez de defender uma viúva, usurpou da fortuna dela, quer dizer, foi desonesto com ela? Mas isso não sai no jornal. Isso não sai. Agora, como são poucos políticos, qualquer coisinha, então, as pessoas começam a generalizar. Todo político é safado, todo político é isso. Não é, não. Não é mesmo. Porque o político que é desonesto, que é safado, ele seria desonesto e safado até se fosse um religioso. Porque apenas ele usou a política para poder se dar bem. A gente não pode generalizar dessa forma. E todo mundo critica. Maquiavel já dizia lá na obra O Príncipe, político que se preocupa com esse tipo de crítica porque ele é agarrado ao poder. Quando eu tinha certeza que eu estava fazendo uma coisa certa e contrariava, por exemplo, aqui na cidade mesmo, eu querendo implantar, eu entrei nessa cidade, uma cidade com 130 mil habitantes, não tinha 1 metro de ciclovia. Aí os comerciantes achando que a rua só foi feita para estacionamento para o comércio, quando a gente sabe que numa mobilidade urbana, primeiro é o pedestre, segundo é o transporte público coletivo, terceiro é o ciclismo, o carro vem em 4º lugar. Aí eles começavam, aí vinha aquelas pessoas, Serginho, se você vai botar os comerciantes contra, se você for candidato um dia, foi isso, os comerciantes estão criticando, foram ao Ministério Público, viraram as costas para mim quando eu fui lá defender que precisava ciclovia. Por quê? Eu não pensei na próxima eleição, eu não pensei no futuro, eu não quis usar o meu cargo para ser uma escadinha para eu galgar o poder, porque às vezes as pessoas tentam galgar o poder e são mais injustos. Então, eu tentei fazer o quê? O certo. Né? Eu ouvi muito no meu mandato funcionários chegando assim, prefeito, mas sempre foi assim. Aí que vem que eu digo, gente, o errado sendo feito errado, vai continuar sendo errado. E eu usei um slogan o slogan era coragem para mudar. E eu provei isso tomando atitudes que, sabe, eu me tornei, em certos momentos, antipatizados. Teve um cara que correu, eu não cheguei a ver, mas falaram que ele chegou, isso saiu até na TV Gazeta, que o cara queria me pegar de facão porque eu estava tirando ele, que ele invadiu uma área pública. Quer dizer, teve uma peixaria que já não tinha mais sentido, que era um órgão público, sendo usado como tráfico de droga, como prostituição, com outras coisas. Aí, mas você vai tirar os... Foi lá, não tem pescadores. E eu precisava, para melhorar a cidade, a mobilidade urbana, eu não pensei nas próximas eleições. E tanto é que, graças a Deus, eu só não ganhei as eleições, as pesquisas dizem isso, inclusive a própria Gazeta divulgou, né, nas vésperas das eleições, que a minha aprovação foi em quase 80%. Eu tinha pesquisas antes das eleições
que eu me dava, assim, 2 vezes a vantagem do segundo local. Aí veio aquela polêmica. Mas você tem que ser candidato à reeleição, você fez um mandato assim e você vai entregar. Eu falei, eu pedi o apoio da sociedade por 4 anos, e eu sou contra a reeleição de prefeito. A cidade não é, como se diz, só de uma pessoa. Tem que ter renovação, a verdadeira democracia tem alternância. Mas você é a favor da reeleição para presidente e para governador? Eu não sou nem a favor, contra, mas eu acho que é diferente. Prefeito, ele pode influenciar numa... eu não vou dizer que o Vitor fez isso aí em Cachoeiro, porque eu não acompanhei, mas, por exemplo, o Vitor, se ele resolveu fazer uma obra durante a campanha ou mandar patrulhar uma cidade, ele levava um privilégio. Por quê? Ele tinha um monte de comissionados do lado dele, e o outro que estava disputando com ele, não sei quem foi, eu não acompanhei a eleição de Cachoeiro, não tinha. Estou dando exemplo como o Vitor gosta do Vitor, conheço, assim, já tive 2, 3 vezes com ele, porque ele é o prefeito de Cachoeiro, com todo respeito, e jamais eu criticaria, nem tem motivo, não conheço como é o mandato dele aí. Mas eu estou dando esse exemplo. Agora, o presidente da República, numa eleição federal, se ele tomar uma decisão lá de mandar fazer uma obra, aquilo não vai influenciar no resultado das eleições. Agora, do município influencia. Foi uma das formas que eu dizia desde o início, eu não quero disputar a reeleição. Aí vinham os funcionários, prefeito, o senhor tem que parar de falar isso, porque eles vão perder o respeito. Eu não quero que eles me respeitem pelo poder. Então, eu tentei assim, sabe? Eu não pensei se eu ia agradar a Igreja Católica, ou a Igreja Adventista, ou o Candomblé, ou aquilo. Eu pensei fazer o certo. Foi onde que a população, no final do meu mandato, entendeu? Não, você tem que ser... Quem era contra, no início, falou que eu era doido, porque eu vou dizer uma coisa para você, Bruno, e vocês estudantes, para mim é mais difícil. As últimas 3 eleições, eu fui o mais votado nessa cidade. Foi mais difícil eu conseguir ser candidato do que ganhar as eleições. E quando eu fui prefeito, os outros palanques, por exemplo, eu consegui registrar minha candidatura faltando 5 minutos. A minha chapa foi tão fraca de vereadores que eu pedi amigo, entra para ajudar, que eu fui eleito, mesmo com a minha votação, que eu botei 5.000 votos de frente ao segundo colocado, que tinha apoio de senadores, apoio de deputados, sabe? Eu consegui estar provado no Tribunal de Contas, nós gastamos 26 mil reais. Me lembro que o Bonella falou, prefeito, como é que o senhor vai conseguir, como o senhor conseguiu gastando isso? Porque eu não comprei mandato, o dinheirinho que eu tinha, a ajuda pouca que eu tive, que foi prestado conta, eu só fiz um material, eu botei aquele material numa mochila, e eu não tinha cabos eleitorais, a não ser voluntários, eu não tinha aquela equipe, essa palhaçada de usar essas mulheres com bandeira, esses negócios, eu ia dentro do ônibus, às vezes eu chegava, para quem não me conhece, aí o motorista mandava eu sair, eu ia na janela, leva esse jornal, eu sou o Sérgio Meneghelli, se puder analisar, eu ganhei as eleições na raça, eu ganhei as eleições sem eleger um vereador. Eu acho que nenhum prefeito nesse país conseguiu ganhar umas eleições sem eleger um vereador. Aí eu me lembro que o Mário Bonella, no outro dia, me entrevistou ao vivo, falou, prefeito, como o senhor vai governar se o senhor não tem uma bancada de vereadores? Eu falei, eu vou usar a lei, eu não vou transformar o meu mandato, nem a prefeitura, nem a Câmara, num balcão de negócio, toma lá e dá cá. Isso que realmente é uma vergonha, que é nesse momento, quando eu vejo esse tipo de coisa, aí eu tenho vergonha de ser político. Tenho vergonha mesmo, porque a gente vê as pessoas, né, usando as coisas públicas, fazendo favor, atendendo um ou outro para poder governar, igual agora. Eu até postei um vídeo, esse fundo aí eleitoral, gente, é uma vergonha. Em plena pandemia, pessoas passando fome, os deputados votando, aumentando em 2 bilhões de reais,
Vocês já pensaram hoje 6 bilhões? E a gente sabe que esse dinheiro, às vezes, não é gasto com todos os candidatos. A prova disso, eu posso provar que em 2016, o meu partido, eu fui eleito, hoje eu não sou, eu governei sem partido, assim que eu assumi, eu não quis ter partido político para ter a liberdade de governar. O meu partido, na época, tinha o maior fundo eleitoral, era o MDB, o PT e o outro lá, o PSB, não sei, que tinha. Eu não recebi um centavo sequer desse dinheiro para a minha campanha. Agora me pergunta aonde foi parar, eu não sei. Porque, gente, se 6 bilhões de reais gastar numa eleição, onde que hoje nós temos a TV, que por lei é gratuita, onde você pode fazer vídeo através de um celular, onde você não precisa ficar gastando papel e papel, porque você tem as redes sociais, você tem um grupo. Então, eles querem comprar mandato. Vocês já imaginaram se o presidente da República, até peço, veta presidente, não fica refém desses deputados, veta mesmo porque não tem necessidade, não é só os 2 bilhões, não, tinha que diminuir mesmo. Eu acho que o dinheiro, parar com esse negócio de usar dinheiro público. Por quê? Porque a lei falar, mas se for usar só da iniciativa particular, o candidato vai se comprometer. A gente sabe que todo político recebe ajuda, mesmo sendo a campanha não é financiada publicamente, só pela iniciativa privada, pela lei, porque a lei permite que eu receba, desde que eu declare, desde que a pessoa dê uma contribuição de acordo com a sua renda, que presta conta no imposto de renda. Então, não tem necessidade. Como a minha campanha foi feita com vídeos, amigos ajudando, eu não tive marqueteiro. Eu fui o meu marqueteiro, vamos fazer isso. Às vezes eu via uma coisa assim interessante, eu falei, vamos fazer dessa forma. Isso provou, a minha eleição provou que candidato não precisa de dinheiro para se eleger, porque eu tinha meu horário gratuito na televisão, quer dizer, eu apareci e o horário gratuito da igualdade, né, que tinha que acabar também uma eleição majoritária, de ser um partido ter tanto e outro partido ter tanto. Se é candidato a prefeito, eu acho que todos os candidatos a prefeito, para ser uma eleição mais justa, se tem 1 minuto, todos que têm 1 minuto, independente da coligação, independente do tamanho. Agora, o sistema, a própria lei faz que seja injusto. E o candidato que não tiver a coragem de entrar na raça, ele acaba perdendo as eleições. Eu não tenho esse tipo de medo. E eu falei que eu não sei se eu vou ser candidato o ano que vem, porque eu já sinto que tem forças ocultas tentando, até contas minhas que foram aprovadas já pelo tribunal, estão tentando convencer certas pessoas a votarem contra. Eu tenho essas informações. Por quê? Ele sabe que se eu for, eu tenho condições de disputar igual. E eu, sinceramente, vocês podem me cobrar isso. Se eu for candidato a senador ou um pré-candidato a um cargo qualquer, porque executivo eu não pretendo disputar. Meu projeto é o legislativo. Eu não usarei 1 centavo sequer desse fundo partidário vergonhoso, quando se vê creches sem banheiros, quando se vê cidades sem escolas, quer dizer, são coisas assim, e, de repente, tem 6 bilhões de reais para gastar numa campanha. Eu tenho fé em Deus que o presidente não vai ser refém dessa bancada e vai vetar isso em nome da justiça, porque em plena pandemia, quando a gente vê aquelas filas, pessoas se humilhando para receber um mísero fundo auxílio aí, e a gente vê deputados no calar da noite pensando nas próximas campanhas. Agora, eu vou dizer uma coisa para vocês. Não se pode se o povo meter o pau no Congresso, na Assembleia ou na Câmara de Vereadores, hoje ele está metendo pau nele mesmo, porque ninguém nasceu lá dentro. O Congresso brasileiro, infelizmente, é a cara do povo brasileiro. Lá você vê que tem parlamentares de todas as religiões, de todas as profissões, de todos os caráteres. Agora, o que precisa?
Por que os jovens, principalmente, têm que participar para mudar isso? A classe política, é ilusão se achar que ela vai moralizar por si própria. Quem vai moralizar a classe política é o eleitor. Porque, se você for analisar, é o momento mais sagrado que nós temos como cidadão, e perante a lei, realmente, é o único minuto ou segundos, dependendo de quanto a pessoa gasta para votar, é que nós somos iguais perante a lei. Porque dentro de uma urna, por exemplo, na última eleição para presidente, o meu voto teve o mesmo valor do que o voto do presidente eleito. Ou seja, é apenas mais um. Agora, eu tenho que votar realmente pensando no meu país, na minha cidade. Aí eles vêm com aquela conversa, porque pobre vende o voto, pobre troca voto por cesta básica, empresários que trocam por apoio para ganhar empresas para fazer serviço, que troca para falar, eu vou te ajudar, eu vou financiar a sua campanha, mas você vai empregar o meu filho que está se formando em medicina, às vezes gastando um dinheirão numa faculdade particular. Às vezes as pessoas humildes votam por fome, vende o voto por fome, ou troca, não sei. Agora, tem que olhar que não é só pobre, não. São pessoas inconscientes. E a inconsciência política está na mente de todas as classes, principalmente nos capitalistas mais selvagens, principalmente naqueles que têm mais poder, porque só querem dinheiro, 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 dinheiro. São verdadeiros pobres, como dizia Pedro de Lara. Tem gente que é tão pobre, mas tão pobre, que só tem dinheiro. Isso foi um palhaço de jurado que fez, mas é uma das frases mais, importantes que eu vi assim, na televisão, um cara dizer isso, é verdade. E eu, dentro da minha religiosidade, eu acredito, né? São Francisco de Assis dizia isso, o homem, quanto mais tem, mais escravo. A gente tem que ter o suficiente, claro, que nós temos que buscar para viver bem, mas sem querer ostentar, sem querer ter carrão, porque as pessoas não têm inveja do que você tem, né? Porque nós somos 7 bilhões de pessoas nesse planeta. Se você for generalizar, todos são iguais. Todos pretendem ter uma vida boa, todos almejam orar bem, todos querem vencer na vida. Mas nós só temos uma individualidade, é o nosso DNA. E as pessoas, na verdade, têm inveja, às vezes, é do DNA da pessoa. Porque se eu tenho inveja, Bruno, dessa camisa sua, ou de um relógio, de um carro seu, eu posso negociar, eu posso trabalhar, eu posso comprar de você, uns até roubam. Agora, se eu tiver inveja de você, eu nunca vou conseguir, eu posso seguir, sim, seu exemplo. Agora, eu nunca vou ser você. Então, eu acho que quem ostenta é fútil. Por que eu falo ostentar? Na política, principalmente, é a ostentação de certos políticos que os torna corruptos. Né? Aí eles vêm com aquela teoria. Mas o dinheiro é do povo. Se você não roubar, outro rouba. Essa pessoa já é um desonesto que entrou na política, sabe? Porque, como eu disse, se ele fosse um religioso, ele seria um péssimo religioso, ele seria um péssimo profissional. Infelizmente, ele decidiu ser um político, e não é culpa da classe política, do político em si. Eu repito outra vez, política é a arte de servir, não de ser servido. O político já tem, por exemplo, eu não fiz mais do que minha obrigação. Eu tive salário, e o mesmo dinheiro que pagou meu salário veio da onde se paga o médico, se paga o gari, entendeu? Se paga qualquer funcionário público. Então, eu não trabalhei de graça. Um deputado federal, ele já está lá ganhando muito mais do que as pessoas. Olha o nosso Senado, que vergonha. Quem olha o nosso Senado dá a impressão que a gente vive num país de primeiro mundo rico, porque o luxo que é, as mordomias que tem. Um senador, além de ganhar um salário acima de 30 mil reais, ele tem passagens aéreas, ele tem casa para morar de graça, ele tem segurança de graça, ele tem medicina de graça, e ainda quer fundo partidário para fazer eleição. Isso é falta de vergonha na cara. A classe política pode meter o pau em mim, pode me chamar de rebelde, dizer que eu sou louco, mas eu não entro nesse jogo sujo. Eu vou provar até o final da minha vida que a gente pode ser político, sim, não participando desse cooperativismo, de pensar em eleger tanto para ter a bancada. Hoje, o que os partidos fazem?
tentam eleger mais deputados ou mais senadores para receber um fundo partidário maior. E eu, sinceramente, eu não sei, eu sei que é difícil, eu reconheço a minha insignificância, mas eu gostaria de ser um senador da República, para lá fazer o que eu estou falando aqui, para lá realmente mostrar, né, desmascarar que aquele político que só aparece de terno e gravatinha, de cromo alemão, quando o povo anda descalço, quando eles têm apartamentos de luxo projetado num plano urbano por Lúcio Costa, paisagismo de Burle Marx, e o projeto dos apartamentos é de Oscar Niemeyer, e as pessoas aqui uns não têm nem palafitas para morar, outros estão morando na rua, ainda são marginalizados. Isso, o Senado representa o povo? Representa o povo brasileiro? Não representa, não. A gente precisa mudar a cara do Congresso, dos deputados, parar de achar que política é coisa de rico, o cara usar roupinha bonita. Tem gente aí que nunca teve um paletó, se elege, já quer andar de manga. O que é isso? Eu prefiro gastar meus R$20 numa camisa e mandar fazer, sabe? E carregar no peito que eu amo a minha cidade, do que usar com Yves Saint Laurent, Hugo Boss, essas marcas que tem aí e por dentro ser podre. É nessas horas que Cristo disse, raça de víboras, sepulcros caiados. Só são bonitinhos por fora. Agora, por dentro, acham porque tem um poder, porque foi eleito. Eu já vi na minha época de vereador, fui vereador 18 anos na minha vida. Eu já vi, mas eu ganhei as eleições. Eles têm que me respeitar. Eu sou a autoridade. Ele é uma autoridade para representar, mas ele não é mais autoridade do que o gari. Ele não é mais autoridade do que o médico, porque principalmente de um professor, porque se ele conseguiu fazer um discurso bonito, falar bonito, ele precisou de um professor que ganha pouco, sabe? O meu sonho é ver o país um dia ser igual ao Japão, onde que a única pessoa que não precisa reverenciar o imperador é o professor, porque o professor lá é visto como autoridade. É como o Paulo Sérgio, né, cantava, saudade da professorinha, né, que a professora era respeitada antigamente. Hoje a gente vê professora aí ser agredida por alunos e ter vergonha, sabe, de dizer professora, porque às vezes não tem dinheiro nem para comprar um computador ou para poder, sabe, acompanhar, pesquisar, para participar de coisas assim, porque, na verdade, realmente não são valorizados. Aí você fala, mas você foi prefeito e não resolveu isso. Mas eu tentei fazer justiça. Eu tentei, porque os professores sempre o piso salarial. Aqui na minha cidade só dava aumento. Quando eu consegui fazer a economia da cidade ficar certo, que eu peguei uma cidade endividada, uma cidade emburacada, com uma administração mal sucedida de 8 anos, onde o servidor ficou quase 8 anos sem ter aumento. E a gente, no primeiro mês, conseguiu dar 5%. Nem o governo deu. Me lembro que o governador disse, é louco. Falei, louco não, eu estou fazendo certo. E, graças a Deus, eu não dei 5% no último mandato também, não aumentei o ticket, porque a lei do Guedes não permitia, por causa do auxílio emergencial. Mas porque sobrou dinheiro, deixei dinheiro sobrando, a cidade cheia de obras, e simplesmente fazendo o normal. Não aumentou muito a arrecadação, não. Principalmente o ano passado, perdemos rodas, perdemos tudo. Mas você vê, hoje, até complexo esportivo, eu fiz até áreas de lazer, sabe? Nós temos o maior skate park hoje do estado, quando a gente, na verdade, não tinha nenhuma área de lazer em nossa cidade. Agora, eu tive a coragem de mudar, eu tive a coragem de economizar, cortar a energia que cidadão usava errado, cortar mordomias, cortar diárias em excesso. O próprio poder público hoje, qualquer cidade, mesmo na época de pandemia, se aplicar o dinheiro certo, ela consegue fazer obra. Agora, se ter muito dinheiro e o próprio político usar, sabe, para lanchinho, eu me lembro que a primeira decisão minha, com 3 dias de mandato, chegou uma homologação de lanches. Falei, mas o que é esse lanche? É para quando tiver reunião, comprar empadinha, suco, essas coisas. Falei, nada, lanche aqui só para os doentes, que eu já sabia que tinha que dar lanche para as pessoas que tem que ir na capital fazer quimioterapia, isso e tal. Cortei. No final, no último ano, se os funcionários do meu gabinete tomaram café, porque eles levaram pó, porque eu cortava na própria carne para dar um exemplo à sociedade. E quando a gente vê aí, sabe,
as pessoas só usando mordomia, só usando, dizendo que não tem dinheiro para isso, e a gente vê realmente eles abusando do dinheiro do povo. Agora, quem vai mudar essa realidade, meu amigo? Não pense que todos os políticos têm consciência, não. Existe político, sim, sabe? Eu não aceito, você é o melhor prefeito do Brasil. Não, isso foi alguém que disse, alguém que falou, mas existe políticos até melhor do que eu, que são melhores gestores, sabe? Que eu tive dificuldade realmente no executivo. Por isso que eu quero voltar ao legislativo, que eu acho que no legislativo eu produzi muito, muito mais. Tanto é que em 2012 eu fui eleito o vereador, assim, teve a maior votação, só para eu ter uma ideia, em 2012 eu tive 3.023 votos para vereador. O mais votado esse ano teve 1.300. Por quê? Eu combati o aumento. Uma coisa que a nossa cidade tem, que as outras têm que seguir o exemplo. Eu levava os jovens, os alunos para lá, o nosso salário de vereador e prefeito aqui é menor do que cidades que têm 10, 11 mil habitantes, porque o prefeito de Colatina, hoje livre, no cheque, recebe o que eu recebia, R$ 7.500. Um vereador recebe pouco menos de, R$ 3.800. Por quê? A gente fez aquele trabalho, não entrou naquele time de dar aumento, sabe? Esse ano eu vetei novamente o salário, botei a Câmara contra mim, mas tive a coragem de vetar, porque eles queriam até aumentar o salário do prefeito, porque o salário do prefeito de Colatina, até 2020, até 2024, ele só aumenta se o servidor tiver aumento. Por exemplo, no meu governo, nos 3 anos que antecedeu a pandemia, eu consegui dar 10% de aumento ao servidor e aumentar em quase 20% o ticket alimentação. Foi aonde que também a classe política, até eu fui beneficiado, porque o meu salário teve um aumento de 10%. Agora, olha que vergonha, o próprio vereador decidiu, o próprio deputado decidir quanto que ele vai ganhar. E vocês sabem, eu não sei quanto ganha um vereador de Cachoeira da Primeira, mas eu tenho certeza que deve ser o dobro do que ganha um vereador de Colatina. Eu não sei quanto ganha um prefeito de Cachoeira, mas eu tenho certeza que é muito mais do que o Guerino Palestrace recebe aqui, que é o atual prefeito, diga-se de passagem, um bom gestor, um bom gestor. E acho que, assim, que é isso que o povo tem que perceber. Quando foi eleger vereador, vê aquele vereador que votou no aumento do próprio salário, que negou isso, que disse que não conseguia aquilo, o prefeito que sancionou a lei quando disse que não tinha dinheiro para investir na saúde e na educação, fez isso. Então, eles estão fazendo sinal aqui que eu tenho outra live, mas eu tenho prazer de falar isso, porque o que eu estou falando, eu apliquei na minha cidade, eu não estou inventando. É claro que pessoas, sabe, me ver como um bandido na política, como isso, tentam denegrir minha imagem com fake news e tal. Agora, eu posso provar tudo o que eu estou falando. Posso provar sim. Agora, jovens, entram na política, entram bem intencionados, porque cada pessoa de bem, eu repito isso, cada pessoa de bem que entra na política é menos um canalha lá dentro. E quem vai mudar é a classe política, é uma coisa chamada voto. Não adianta você criticar, dizer que os vereadores são isso, são aquilo, se você os reelege. Não estou dizendo, tem uns que merecem ser reeleitos. Não adianta dizer também os deputados federais ou senadores estaduais se são isso ou são aquilo, mete o pau agora, chega na época da eleição, você vê que eu vejo aí deputados que são criticados, tanto federal e estadual, que desde quando eu não era nem eleitor ainda estão na política. Quer dizer, quem é culpado são eles? Não estão tendo o aval da população. É isso que as pessoas têm que entender, o eleitor, que quem faz a classe política ser desmoralizada é ele. Votou em mim. Eu fui errado? Me caça através do voto. Não espera eles me caçarem, não. É isso que tem que acontecer. E como isso vai acontecer? Se você participar, se você assistir o horário eleitoral, se você ver o programa de governo. Eu falei que eu ia calçar tal rua, que eu ia fazer isso, eu não fiz. Não acredita mais nas próximas eleições em mim. Me seca. É isso que nós temos que fazer. Então, eu repito a frase, não tenha a ilusão que um dia a classe política vai se moralizar por si própria.
Não, a classe política só vai moralizar o dia que o eleitor moralizar o seu voto, votar pensando na sociedade, votar pensando numa saúde, numa educação melhor. Agora, se você também votar pensando no seu emprego, ou porque você gosta daquele, aquele é seu padrinho, aquele fez isso, aquilo, aí, meu amigo, é você que é o responsável. Não ponha a culpa que todo político é safado, todo político é isso, não. Porque, às vezes, quem é safado é o eleitor, que ele se torna corrupto antes de eleger um corrupto. Como ele se torna corrupto? Vendendo seu voto. Quem vende voto é tão corrupto quanto aquele que compra. É isso. Nossa, eu falei, hein, gente? Acabou? Eu já vou para outra. Calma, vai dar tempo. É o quê? Ele está falando aqui que o prefeito de Anchieta ganha 28 mil reais. Gente, olha o tamanho de Colatina, olha de Anchieta. Meu Deus do céu. Desse jeito nunca vai sobrar dinheiro para calçar aquela rua lá que não tem uma pedra. Então, desculpa aí, eu não conheço, mas eu fiquei indignado aqui. Tem um amigo falando que o prefeito de Anchieta ganha 28 mil reais, enquanto o prefeito de Colatina, que nós temos aqui em torno de 130 mil habitantes, mas é uma população flutuante de mais de 200 mil habitantes, porque Colatina é polo da região noroeste, a saúde aqui é plena. Aqui nós temos polo universitário, que é a Unesc, que é um exemplo para o Estado. Quer dizer, tem pessoas, cidades pequenas aí que são dormitórias, que o povo de lá trabalha e estuda em nossa cidade, usam a nossa saúde. Aí, se for comparar agora o salário de um prefeito de Colatina, não estou dizendo que ele ganha pouco, não. Eu acho justo. Para mim, foi o maior salário da minha vida. Foi o maior salário da minha vida. E eu acho que quem quer entrar na política mesmo com o dom de servir, não pensa em salário grande, não. Não pensa em salário grande, não, porque ele não precisa gastar dinheiro para ser prefeito ou para ser vereador, não. A não ser que ele queira comprar as pessoas, né, fazendo favor, dando isso ou dando aquilo. Até remédio que um político dá, ele dá com o interesse de ter o voto. Então, eu acho que se ele quer ser um vereador ou um prefeito honesto, honrado, o salário que ele ganha, eu acho que é o suficiente. E como estão falando aqui que em Vila Valéria também o prefeito ganha, Vila Valéria tem 12 mil habitantes, Marilândia tem menos, Marilândia está aqui a 25, 23 quilômetros de Colatina, um vereador lá ganha mais, tem verba para gasolina. Meu Deus do céu, como um vereador vai ter verba para gasolina se a função dele é legislar e fiscalizar? Hoje ele pode fazer tudo através da internet, mas ele fala, eu tenho que ir na comunidade, tem que... Isso é atividade parlamentar. Atividade parlamentar, cada um banca, não com dinheiro público. Eu não precisei de gasolina, eu cortei também aqui dos vereadores. Cada vereador em Colatina tinha direito a 500 litros de gasolina, tinha direito de participar de congresso, passagem de avião. Foi moralizando, cortando isso, que a gente conseguiu ter a confiança do povo. E quem foi chamado de doido, de louco, que quiseram impedir minha candidatura, como em 2012, me queimaram na última hora, como em 2016, se não fosse a honradez do nosso presidente Tistone, eu não teria sido, porque até propostas indecorosas, segundo ele, fizeram para não registrar minha candidatura. E eu tenho fé em Deus. No ano que vem, eu serei candidato ao legislativo ou qualquer coisa. Não, qualquer coisa não, qualquer não. É o legislativo que eu pretendo. Eu não quero se perder nas urnas, tudo bem, eu aceito. Só não quero que eles puxem o meu tapete com medo de disputar a eleição comigo. Esse medo eu confesso publicamente aos capixabas. Eu tenho, porque eu sei que tem políticos já tentando me enganar para eu não ser candidato. Mas eu tenho fé em Deus. Eu tenho fé em Deus que não vai ser de uma forma desonesta que eles vão me derrotar, não. Eu aceito perder nas urnas. Agora, puxar meu tapete, eu não aceito, não. Consegue me ouvir, Serginho? Estou ouvindo. Eu estou assim... Tá, eles estão aí me dizendo que eu tenho que fazer outra live, mas eu sei que eu estou falando para a universidade. Eu sei que você tem um outro compromisso agora, né? Mas, assim, desde já... Mas ainda estão pedindo lá, que depois eu vou prorrogar lá também, mas eu tenho respeito a esses jovens que estão falando. Muito, né? Aí eu queria, se eles tivessem alguma pergunta a fazer mais, que agora eu vou ser bem
ficar focado na pesquisa, nas perguntas, e não vou me prolongar, não. Você pode fazer. Eu prometi que eu responderia a pergunta. Sim, teve uma pergunta aqui da professora Esther. Ela perguntou qual foi o seu maior desafio quando você entrou? Você não tinha muito apoio. A professora Esther fez essa pergunta. Você não tinha muito apoio quando você entrou, né? E qual foi o seu maior desafio? Seria essa a pergunta. Não, olha, eu não tive apoio político, mas quem governa a cidade, na verdade, não é o prefeito, é a lei. Apenas eu usei minhas prerrogativas. Então, desafio, eu sabia, por exemplo, vícios de funcionários efetivos, porque uma coisa que, por exemplo, eu percebi no início do governo, prefeito, se ele quiser ser desonesto sozinho, ele não consegue ser. E a corrupção numa administração não só depende da honestidade do prefeito ou não, é do funcionalismo. Por exemplo, eu não quero citar a obra aqui, mas um engenheiro, se ele quiser, por exemplo, numa licitação, ele ganhar dinheiro e ser desonesto, como aconteceu de projetar uma reforma de uma escola, mas não projetar a pintura da janela e das portas. Como a parede tinha 4 metros de altura, e lá na licitação tinha que a parede só tinha 3,5 metros. Por que existe isso? Porque eles querem um chamado aditivo. É no aditivo que vem a corrupção. É por isso que a gente vê obras aí chamadas de elefante branco, que a obra foi projetada, por exemplo, em 100 mil reais, ela acaba saindo por 300, por 400. A gente sabe detectar quando acontece, por exemplo, se houve um problema da natureza, se houve um rompimento, alguma coisa. Agora, a gente sabe também, o prefeito que for atenado, que quer fazer as coisas certas, houve má intenção desde o projeto. Porque se o engenheiro não for honesto, ele vai, às vezes, o prefeito se torna desonesto sem ele querer. Foi uma coisa que eu tentei combater. O maior desafio é combater a corrupção que as pessoas achavam normal dentro de uma administração. Por exemplo, o prefeito não rouba sozinho. Se a Câmara for honesta, for uma Câmara digna, na primeira suspeita de corrupção, ela tem o poder de afastar o prefeito, ela tem o poder de caçar o prefeito. Claro que tem que investigar. O prefeito Sérgio Meneghelli está roubando isso. Então, ela vai investigar. Se há dúvida, me afasta do poder, não precisa caçar meu mandato. Mas, quer dizer, o desafio é ter que lutar contra essas forças que, para ser corrupto, uma administração corrupta, não só depende da honestidade ou da desonestidade do prefeito, depende do funcionário que está lá, sabe, que cria dificuldade para receber facilidade. Eu, por exemplo, a primeira coisa que eu fiz nos primeiros meses de governo era funcionários que já eram aposentados com 40 anos de casa, que ficava cobrando, por exemplo, coisas que não poderiam cobrar, mas recebia por fora. Licença dada a loteamento, às construções. Né? Eu falava, o prefeito está atrapalhando o desenvolvimento da cidade, você está atrapalhando o crescimento da cidade. Não, eu falei, nós temos que crescer com sustentabilidade. Não adianta ser uma cidade que cresce, que nasce um loteamento grande, se amanhã o município vai gastar muito dinheiro. Então, é esse tipo de coisa, de desafio, de combater erros, corrupções, que era visto como normal. Porque, por exemplo, um loteamento. Hoje, eu tenho que dar licença para o proprietário vender seus lotes quando ele preencher todas as prerrogativas da lei, ou seja, deixar a área pública, deixar a rua, a largura certa, ver que não vai ter deslizamento. Por que tem certas coisas aí que aumentam os problemas da cidade? O empresário é facilitado lá para poder fazer determinada obra, depois quem vai gastar dinheiro para corrigir aquilo é o cidadão, e ele já teve seu lucro. Isso, quer dizer, coisas que a gente vê que acontece muito. Então, o grande desafio que eu tive mesmo foi enfrentar principalmente funcionários efetivos.
efetivo, porque o comissionado, eu tinha poder, né, como eu fiz isso, eu errei, nomeei pessoas que eu acreditei que iam ser honestas, quando eu descobri que já no segundo mês estava sendo desonesto. Eu tinha o poder de demitir. Agora, um efetivo, eu lutei contra um engenheiro 4 anos e não consegui botar ele para fora da prefeitura, porque ele se agarrava na lei, se agarrava na estabilidade, que é uma coisa que o Congresso tem que analisar bem isso. Eu fiz concurso público, sim, eu estou garantido trabalhar se eu for honesto, se eu for honrado. Agora, não é porque eu estudei, fiz um concurso público, lá dentro eu vou poder ser desonesto e a lei agarrar. Eu estou dando exemplos que isso existe para o país afora. Existe o funcionário federal, você vê aí a corrupção, quando há num órgão, às vezes o presidente da República, ou o governador, o prefeito, quando sabe, já saiu na imprensa. Agora foram funcionários. Claro que a gente tem que realmente ser justo, respeitar a estabilidade, mas se o funcionário for honesto, se ele não for honesto, a lei tem que ser mais fácil para mandar embora, porque eu vou dizer uma coisa para você, é muito difícil tirar um funcionário corrupto da administração pública, é muito difícil, dizendo um funcionário, um servidor mesmo, o concursado. Isso eu acredito que é em todos os lugares. Agora, não vão dizer que o servidor é corrupto, não. Existem cargos comissionados que apoiam o prefeito, que o prefeito confia, trai a confiança do prefeito, esse o prefeito pode corrigir na hora. O prefeito tem o poder de mandar embora, sem dar satisfação. Né? Eu não preciso, eu mandava certo comissionado embora, queria entrar na justiça e inventar isso. O promotor falou, não, o cargo é de nomeação do prefeito, se ele não gostou do seu trabalho, ele não precisa explicar porque ele está mandando embora. Agora, o concursado, realmente é muito difícil. Eu sou a favor do concurso público, tanto é que eu dei concurso público, sabe, para assim, para todos os cargos na cidade, eu não consegui fazer os de médico quando ia fazer, depois veio a pandemia ajudou muito eu fechar uma administração melhor com o coração, porque tinha muitas coisas assim que realmente, sabe, a gente perdeu receitas e tal, o auxílio emergencial ajudou, mas o que me ajudou mesmo foi o equilíbrio que eu conseguia ter das contas públicas, combatendo vícios, combatendo desperdício de dinheiro, que é uma vergonha, sabe, a gente vê isso na administração, só quem está lá dentro que sabe. Então, eu acho que o meu grande desafio foi lutar contra as pessoas que realmente se tinha garantido por lei continuar lá e fazer o que queria fazer. Porque tinha muitos funcionários efetivos que eu não consegui mandar embora, que tinha que mandar embora, porque eu não posso, assim, falar o nome deles, mas eu sei que estão lá na prefeitura ainda, que são corruptos. E eu sei que isso não é uma coisa só de Colatina, não, são coisas realmente de todo o país que a gente vê aí quando a corrupção é pega no poder público, você vê que estão a participação, porque, como eu digo, o prefeito, ele pode, por exemplo, se ele quiser roubar uma caneta da prefeitura, se ele quiser roubar um objeto, né? Como você também, se você for um ladrão, se você quiser roubar uma coisa, um celular, você rouba sozinho. Agora, dinheiro público, eu acho que um prefeito não consegue fazer isso sozinho, não. Ele tem que ter a participação do funcionalismo, ele tem que ter a participação ou do engenheiro, ou daquele que está lá, ou, sabe, alguma coisa assim. Então, é por isso que eu acho que o grande desafio é que a gente tem que rever a lei, tem que ter uma reforma administrativa justa nesse país, dando garantia àquele que estudou, àquele que passou no concurso com mérito, que mostrou ter capacidade. Agora, não basta você ter capacidade se você é desonesto. Aí você vai se tornar como um corrupto, como qualquer político que é eleito pelo povo. Serginho, agradeço muito pela sua presença. Desde que, quando nós anunciamos essa palestra, nós tivemos um retorno muito bacana, muitas pessoas mencionando que estavam aguardando ansiosamente, gosto muito de você. Eu agradeço muito, porque também você teria já um compromisso, mas ajustou esse tempinho para estar nos atendendo, até passamos um pouquinho do seu prazo, então... Não, mas desculpa, meu amigo aqui falou que a pessoa entendeu, era uma live, assim,
que é importante, toda a conversa é importante, mas era uma coisa assim, com um amigo, sabe? Ele já até transferiu para lá, mas agora eu realmente, assim, porque eu sempre lembrava, quando eu estava falando aqui, que eu estou falando para universitários, porque eu acredito que é a nova geração que vai mudar esse país, porque, infelizmente, a cultura, a corrupção faz parte da cultura. Se você for olhar isso desde a época de Cabral, desde quando começaram a distribuir terra, né? O próprio presidente, o então presidente Clinton, quando ele veio no Brasil, eu me lembro até hoje, eu era bem novinho, mas ele disse que, infelizmente, a corrupção fazia parte da cultura do povo brasileiro. E a gente vê, porque corrupto não é só político, não, né? Corrupto é aquele que tenta subornar um guarda, é aquele que tenta sair de um bar quando o cara está lá, tem aquilo para vender, ele tenta sair sem pagar a conta. Então, a corrupção aqui no Brasil só dá a impressão que corrupto é aquele que rouba dinheiro público. Se a pessoa for desonesta, ela vai num botequinho seu. Eu vi isso, eu percebi isso quando eu andava de trem, né? Aqui tem um trem que liga a estrada Vitória-Minas, eu ia de trem para Vitória, era mais barato, e a gente via naquelas estações as pessoas, aquelas senhoras com aquela bacia vendendo pastel ou vendendo uma fruta, aí dentro do trem eu consegui pegar e não pagar. Aquela pessoa esperou 2, 3 horas para vender aquilo, para ter um dinheirinho, o cara vai lá e passou a mão. Essa pessoa não é corrupta? A pessoa que sai sem pagar uma conta escondida não é corrupto? Então, corrupto é aquele que pratica a desonestidade. Agora, só parece que corrupto só aquele que mete a mão no dinheiro público. Não, ele foi constituído para trabalhar e ele usou da desonestidade. Agora, aquele que é multado e tenta subornar um guarda, ele é tão corrupto quanto aquele político que foi eleito pelo povo. Então, eu acho que as pessoas têm que entender isso, que ser corrupto é uma questão assim de personalidade, não é uma questão de cargo político ou de profissão, não. Como a gente sabe que todas as profissões, infelizmente, têm pessoas desonestas. Como, graças a Deus, todas as profissões têm pessoas super honestas, pessoas realmente que fazem as coisas certas. Estamos vivendo um momento único e, com ele, a oportunidade para refletir o que nos move, quem queremos por perto, onde vamos escolher estar ali na frente. Mesmo dentro de casa, mais do que aguardar o futuro, temos nas mãos a liberdade para transformá-lo e, o mais importante, a partir de agora. A Unip-EAD, mais do que nunca, está ao seu lado nesse novo tempo. Tempo de reinvenção e de reconexão com os nossos verdadeiros sonhos. Lembrando que só o conhecimento é capaz de abrir infinitas portas para a estabilidade, a segurança e, principalmente, o seu sucesso profissional. Unip-EAD, cada vez mais próxima de você. Acabou? Na realidade, já acabou a carga aqui do tablet, né? Eu estou entrando pelo celular. Serginho, mas assim, gostaríamos de agradecemos muito pela sua presença, pela sua disponibilidade em nos atender. Eu havia mencionado que você tinha já um compromisso, mas ajustou esse tempo entre um compromisso e agora, para nos atender. Então, eu agradeço muito por estar, assim, se disponibilizando, de estar passando esse conhecimento seu para nós, né? Então, agradecemos muito a você por isso. E eu, se tiver a oportunidade, indo à Cachoeira, eu quero ir nessa faculdade, conhecer essas pessoas, sabe? Vai ser um prazer, porque como eu comecei dizendo isso e vou terminar dizendo isso. Eu aprendi isso com a Elke Maravilha, que era uma pessoa que ela foi tão inteligente que ela conseguiu esconder a inteligência dela para o Brasil. E ela dizia que o grande barato da vida é conviver. E realmente, principalmente quando a gente começa a conviver com pessoas que têm a capacidade de transformar o mundo, a gente realmente se empolga. Eu vou dizer para vocês que eu estou suado de tanto que eu falei aqui, mas eu falei com tanto prazer, porque eu sei que eu não joguei palavras
conversas fora, entendeu? Eu sei que tem pessoas me odiando porque a carapuça caiu em muitas pessoas. E eu divulguei bastante também, que a gente ia nas minhas redes sociais aqui hoje, eu mandei para mais de 50 grupos no Zap que a gente ia fazer essa live. Aí aqueles que não comungam com o pensamento da gente, que acha que é normal, que eu quero aparecer, porque hoje, veja bem, Bruno, as coisas estão tão trocando os valores que você fazer o normal, parece que você quer aparecer, você quer ser demagogo. Igual quando as pessoas me elogiam, eu falei, gente, eu não fiz mais do que minha obrigação. Ah, não, os outros não fazem. Então, a gente não pode ser elogiado porque a gente fez o certo. A gente tem que ser condenado quando faz o errado. Agora, fazer o certo é uma obrigação de qualquer cidadão. Entendi. Ó, então, vamos estar aguardando a sua presença aqui no Polo, com uma cevadinha aqui esperando você, que a professora Esther, ela é fera. A minha esfriou, a minha esfriou aqui, mas, ó... Muito boa. Serginho, agradecemos de todo o coração, tá, a sua presença e aguardamos você até a próxima oportunidade. Tá bom? Peço desculpa se eu decepcionei ou qualquer coisa, e como todo político tem que prometer, o que eu prometo a você e a esses jovens que assistiram é de continuar pedindo muito a Deus que eu nunca venha decepcioná-los. Muito obrigada. E a todos também que acompanharam essa transmissão, uma boa noite e até a próxima. Boa noite.